Eu fico me perguntando se vai haver algum momento onde haverá um meio termo. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o do Jogo. Que bom, acho que já tá no título, vocês já viram. O Flamengo ontem deu mais uma vez um grande papelão na Libertadores e atualmente está numa situação muito complicada na fase de grupos da competição. Corre um grande risco de ser eliminado porque precisa de duas vitórias e duas vitórias com diferenças de saldo de gols para poder se classificar. Vai enfrentar agora a LDU na próxima quinta-feira e depois ainda vai enfrentar o Deportivo Táchira. Vai precisar de duas vitórias porque senão a classificação se torna impossível, já que o Flamengo hoje está na terceira colocação do seu grupo com 5 pontos, enquanto a LDU e o Central Córdoba, que o Flamengo em 2 partidas não conseguiu vencer um time que nunca tinha disputado uma Libertadores em sua vida. Este time está na frente do Flamengo em seu grupo da Libertadores e é isso que vamos comentar no vídeo de hoje, mas não sem antes pedir para você que está assistindo esse vídeo que se inscreva aqui no canal do Jogo e deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o crescimento aqui do canal. O like ajuda que o vídeo chegue a mais pessoas diferentes, a inscrição ajuda o canal a crescer e também, se puder, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que tivermos vídeos novos aqui no canal. Inclusive, amanhã haverá o episódio do podcast da Champions, amanhã às 5 horas da tarde do Brasil, às 9 horas da noite para quem está em Portugal. E também haverá um outro vídeo falando sobre o Flamengo, porque é uma outra situação que tá pintando aí. Esse vídeo eu quero focar um pouco mais na questão do jogo de ontem e umas informações de bastidores que foram trazidas pelo jornalista Mauro César Pereira. Ele postou tanto no canal dele quanto também no seu blog no All Sport, e algumas coisas são importantes pra gente conversar a respeito. Mas enfim, o Flamengo ontem teve a partida diante do Central Córdoba e mais um papelão de Libertadores do Flamengo, que infelizmente já é algo que se torna regular, né? O Flamengo era um eterno amarelo da Libertadores até 2019, ele era visto dessa forma, o Flamengo não colocava medo em ninguém na Libertadores, para ser bem específico. E aí chegou o ano de 2019, o Flamengo consegue o seu campeonato, consegue vencer pela segunda vez a competição, e em 2019 a primeira vez depois de 38 anos, que tinha sido campeão em 81, e o Flamengo ganhou um reconhecimento muito maior após isso, e se tornou um time temido pelas equipes sul-americanas. Foi novamente finalista em 2021 e também foi campeão novamente em 2022, o que o colocou num patamar de um time a ser temido pela qualquer equipe do continente sul-americano. Sem contar também na grande diferença financeira que o Flamengo é capaz de proporcionar em relação aos seus adversários, tanto na América do Sul quanto no Brasil. E nisso, o Flamengo se colocou numa condição onde enfrentar o Flamengo é um momento onde você deve se preocupar, porque é uma equipe muito forte. Só que agora em 2025, mais uma vez, assim como foi em 2024, assim como foi em 2023, o Flamengo tem dificuldades para se classificar em seu grupo da Libertadores. Em 2023, o Flamengo começou perdendo para o Alcas, que também nunca tinha disputado uma Libertadores na vida, e precisou de resultados no final para poder se classificar. Na época, inclusive, era o Vitor Pereira o treinador. Ele foi, inclusive, demitido 3 dias depois daquilo, porque foi quando ele perdeu para o Fluminense a final do Campeonato Carioca, né? Foi aquele 4-1 do Fluminense que levou a sua demissão. E depois contrataram o Sampaoli. O Sampaoli até conseguiu fazer alguns bons resultados, mas ainda assim também teve um empate com o Palestino fora de casa, que o time do Flamengo não podia empatar uma partida daquela. E ano passado teve uma dificuldade também enorme de classificar, se classificou em segundo colocado de sua chave, perdendo para o Bolívar, tendo também resultados patéticos na fase de grupos com o Tite, e depois tendo sido eliminado para o Peñarol também em 2023, também foi eliminado também de forma patética para o Olímpia, depois de estar com 2-0 no placar, toma 3 gols de cabeça dentro do Paraguai, um bagulho absurdo as campanhas do Flamengo desde 2022 até aqui na Libertadores. E aí você tem o ano de 2025, que todo mundo começava colocando uma grande margem no Flamengo, porque ano passado o Felipe Luiz foi muito bem, treinou muito bem o time, foi campeão da Copa do Brasil, e agora o time vai emplacar. Olha só esse time jogando Campeonato Carioca. Esse time jogando Campeonato Carioca tá brigando todo mundo, tá deitando em cima de todo mundo, não consegue ninguém vencer o Flamengo. O Felipe Luiz tem mais título do que derrota também, igual foi o Jorge Jesus em 2019, blá blá blá. E aí chega o ponto onde as pessoas têm que parar e pensar. Calma, muita calma. O resultado de ontem não faz do Felipe Luiz um técnico ruim. Muito pelo contrário, eu acho o Felipe Luiz um bom técnico de futebol. A questão toda ele ainda é um técnico inexperiente. Ele começou a sua carreira de treinador literalmente no ano passado. Ele não tinha treinado nenhum time profissional antes de pegar o Flamengo no ano passado. Logo, ele vai cometer inúmeros erros. Mas qualquer técnico com experiência também pode cometer inúmeros erros. O Felipe Luiz vai errar muito ainda, assim como
como muitas vezes ele vai acertar muito, mas o fato dele errar e o do Flamengo com isso não ter conseguido vencer a partida não faz do Felipe Luiz um técnico ruim. Assim como não fazia do Vitor Pereira em 2023 um técnico ruim também. Eu sempre achei o Vitor Pereira bom técnico, eu já falei isso algumas vezes com algumas pessoas diferentes, e tá aí hoje no Wolverhampton mostrando isso. Pegou um time que tava na beira da zona de rebaixamento, desde a chegada do Vitor Pereira até agora, o desempenho do Wolverhampton é nível G6 praticamente. Não consegue, obviamente, estar nessa posição, porque, como eu falei, estava brigando contra rebaixamento antes, mas hoje o desempenho é altíssimo. E vamos ver no ano que vem como é que vai ser com ele tendo um ano inteiro de trabalho. Vai ser interessante ver isso. Mas o Felipe Luiz é um cara novo, é um cara que tá começando agora. Ele vai cometer inúmeros erros. Cara, botar o Léo Pereira nesse jogo não fez o menor sentido depois da atuação temerária que o Léo Pereira teve diante do Cruzeiro. Ainda mais que você tem o Léo Ortiz no banco, cara. O Léo Ortiz é, muito provavelmente, se não for ele é top 3 zagueiros do futebol brasileiro fácil, não tem discussão isso. Se ele é o melhor ou não, há como discutir, mas que ele é top 3 zagueiros do Brasil hoje, eu acho que isso, pra mim, é ponto pacífico. E você tem esse cara no banco e coloca de titular um cara que cometeu 2 erros bizarros no jogo passado. E aí você não quer que te tomem pra Cristo depois de uma situação dessa? Calma. Aí o time inteiro comete uma cacetada de erros, é passe errado, são 80 e tantos passes errados no jogo inteiro. Pedro não foi muito bem, o Bruno Henrique, péssima fase, desde que teve também o novo episódio dele da crise das apostas, mais uma atuação péssima do Bruno Henrique, a cabeça dele parece que não tá boa o suficiente pra ele estar jogando, então eu não concordo com a escalação do Bruno Henrique no momento. O próprio Danilo, que é um bom jogador e talvez, na minha humilde opinião, ele deve ser sim o titular, deve ser a zaga do Flamengo, Léo Ortiz e Danilo, também não foi uma grande atuação do Danilo. Mais um gol também nas costas do Ayrton Lucas, que também foi um grande problema no Flamengo já há algum tempo. Era uma esperança com o Vinha, e o Vinha se machuca, aí você tem o Alexandre no banco, e você não coloca o Alexandre, você coloca o Ayrton Lucas. Cara, foram muitas decisões erradas do Felipe Luiz. Mas ao mesmo tempo, você também não tem como culpar o Felipe Luiz do Arrascaeta perder o gol que ele perdeu diante do goleiro cara a cara. O Arrascaeta tá jogando demais esse ano. É uma temporada fantástica do Arrascaeta até aqui. Isso é inegável. Ele tá numa fase absurda. Mas aquele gol que ele perdeu, cara a cara com o goleiro sozinho, cara, não tem como. Ainda mais um jogador do nível do Arrascaeta, do salário do Arrascaeta, um cara que tá procurando uma renovação de contrato com o Flamengo, tu não pode perder um gol desse, irmão. O Gerson também até começou jogando bem a partida, deu inclusive assistência pro Arrascaeta nesse lance, que o Arrascaeta ficou cara a cara com o goleiro. Foi o Gerson que deu o passe, mas depois também deu uma morrida no jogo. Os jogadores do Flamengo falta a tal da intensidade. O Flamengo é um time que ele não consegue ser intenso durante os 90 minutos, e esse é um problema seríssimo. Você vê o jogo da Inter de Milão contra o Barcelona, um time tanto da Inter de Milão quanto do Barcelona que estavam ali o tempo inteiro amassando e jogando bola e brigando, correndo. O time da Inter tomou uma virada e depois tá com 2-0 no placar, continuou ali pra poder conseguir alguma coisa, correndo, brigando, lutando, e faz um gol nos acréscimos, e esses acréscimos levam o jogo pra prorrogação, um 3-3 de novo, e na prorrogação vai e ganha o jogo, cara. Porque os caras estão correndo o tempo inteiro e o Flamengo não consegue se mobilizar dessa forma. E aí vem as informações do Mauro César, né, de que, segundo o departamento de futebol do Flamengo, naquele lance do Arrascaeta, foi porque faltou perna, ele tava cansado. Faltou perna? Tava cansado. Irmão, tava no primeiro tempo ainda. Não era 39 minutos do segundo tempo, a Arrascaeta teve uma oportunidade cara a cara e aí realmente, numa estocada, ele cansou. Não era isso o caso. Ele tava cara a cara com o goleiro no primeiro tempo. Era 20 minutos do primeiro tempo, basicamente, sei lá, 15, não sei também, já não lembro. Também querer que lembre o minuto também já é demais. Tava no começo do jogo e faltou perna. Fisicamente, o Flamengo é assim, tão pavoroso, que falta perna no jogador no início do primeiro tempo, num jogo sem altitude. Cara, não dá. Se esse é o caso de rever tudo. A preparação física do elenco até sei lá, o roupeiro, não sei. Tem que ver o que tá acontecendo pra um cara, a essa altura do campeonato, já tá cansado. Porque se esse é o caso, tem que demitir uma galera, tem que contratar gente nova, tem que contratar alguém decente, tem que ver o que o jogador tá fazendo fora, né, do clube, né, fazendo dentro de sua casa, o que ele tá fazendo pra se cuidar, porque também tem casos bizarros aí em relação a isso, né, teve jogador há um tempo atrás aí que ele nunca entrava no peso, o pessoal não sabia o que acontecia, e depois descobriram que ele morava do lado de uma loja de hambúrguer, ele tava lá comendo hambúrguer o dia inteiro, todo dia, enfim, era uma história bem bizarra, assim, meio engraçada, inclusive. O caso da Arrascaeta não é isso. O que acontece? O que acontece com o Cebolinha que se machuca o tempo inteiro? Que já é a 7ª lesão desde que ele jogou no Flamengo, em 2022. O que acontece é que os caras não conseguem ficar em forma física, não conseguem correr
Por que esse time não corre? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Os caras precisam começar a correr, e os caras começando a correr, o Flamengo vai conseguir sim ter um time competitivo. Porque esse time é bom, o técnico é bom e consegue desempenhar desde que o time esteja fisicamente preparado, fisicamente apto e mobilizado, que é talvez a palavra que mais falta nesse elenco do Flamengo. Esse elenco precisa de mobilização, precisa observar os jogos e falar: tudo bem, esse jogo aqui é um jogo de vida ou morte. A gente precisa se colocar na partida dessa forma, porque é isso que os torcedores, que inclusive, seu BAP, você precisa baixar os preços dos ingressos para os torcedores voltarem ao Maracanã e empurrarem esse time e levarem esse time, carregar esse time do jeito que ele precisa, e não aquela palhaçada de ingressos a R$100 com o estádio vazio. Isso aí é, para mim, também ponto pacífico abaixo do preço dos ingressos, porque não faz o menor sentido. Eu tento ser muito comedido nas minhas análises, eu realmente tento falar de uma forma mais pensativa, até você pode nem olhar aí os vídeos no canal, tem vários vídeos onde eu analiso as coisas, eu tento colocar de uma forma muito objetiva, pensada, profissional, paciente, mas também tem momentos onde você tem que olhar e falar: cara, alguma coisa precisa ser feita, porque senão vai dar problema. A gente já viu esse filme algumas vezes nos últimos anos. Se não mudar alguma coisa, o que precisa ser mudado? A mentalidade dos jogadores? É o físico? É a mentalidade do Felipe Luiz de entender que tem algumas coisas que ele precisa fazer de diferente? Pode ser que seja tudo isso ao mesmo tempo? O que for que precisa ser mudado, precisa ser mudado, para que aí sim, finalmente, o Flamengo consiga desbloquear o potencial que ele tem adormecido, porque o Flamengo tem potencial para ser sim o principal protagonista do continente sul-americano, mas toda santa vez o próprio time joga contra, e aí ano que vem, vamos ver o que vai dar. A prioridade é o brasileiro. Concordo, 100%. O brasileiro tem que ser prioridade, junto da Libertadores. A Libertadores não pode ser em nenhum momento colocada de uma forma onde o brasileiro seja maior e também não pode ser colocado como também o brasileiro não fosse tão grande quanto a Libertadores. Pra mim tem que ser os dois ali num nível muito parecido. A Copa do Brasil, irmão, se precisar perder, perde. Inclusive, em 2019 foi exatamente isso que aconteceu. O Jorge Jesus perdeu a Copa do Brasil e o Flamengo foi lá e ganhou as duas. E diga de passagem, o Jorge Jesus está no mercado e esse inclusive vai ser o tema do vídeo de amanhã. E às 5 horas da tarde teremos novamente o podcast da Champions. Vamos falar muito sobre a final de Inter de Milão e Paris Saint-Germain, as classificações de ambas as equipes, as partidas, né, contra Barcelona e contra o Arsenal. E para você não perder esse momento, você tem que se inscrever aqui no canal do jogo e ativar o sininho de notificações para que quando estivermos ao vivo, quando tivermos vídeos novos, você seja avisado pelo YouTube. E também, se puder, deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda que o vídeo alcance mais pessoas diferentes e isso faz com que o canal também cresça bastante, porque quanto mais pessoas, mais inscritos podemos ter e assim o do jogo cresce. E então a gente vai estar aqui sempre, e para você também estar acompanhando, se inscreve aí, deixa o seu like, isso tudo ajuda imensamente o nosso trabalho aqui no canal. Para todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, o meu muito obrigado, um grande abraço, não se esqueça, jamais será só futebol e até a próxima.